Fala, jovens, tudo bem? Continuando aqui na nossa trajetória rumo ao concurso público do Martinópole, tá? A gente tem uma série de vídeos subindo aí, sendo produzidos, vídeos práticos referentes a atualidades de Martinópole, conhecimentos gerais, sabe, aspectos históricos, culturais, geográficos, sociais de Martinópole. E hoje a gente tem um tema que ele é muito pertinente, né? Um tema que trata sobre uma lei aprovada já em 2025, tá bom? Essa lei 635 é uma lei que ela é referente aos símbolos oficiais de Martinópole, tá? É uma lei que foi sancionada, tá bom? Pelo prefeito Francisco Edberto de Souza. Ela foi aprovada pela Câmara Municipal em 28 de fevereiro de 2025. É uma lei que ela é recente e ela sendo sancionada, ela passa a colocar em vigor que Martinópole terá símbolos oficiais do município. E quais sejam esses símbolos? A gente vai ter o brasão heráldico, tá? A bandeira municipal e o hino municipal. Isso a gente vai encontrar onde? A gente vai encontrar na letra da lei, à luz da lei aprovada. Essa lei você encontra no site do município, tá? Acesse a prefeitura de Martinópole, o site da prefeitura, e lá você vai em leis. Lá você vai conseguir encontrar toda a letra da lei. É importante que vocês leiam, porque muito do que a gente escuta em aula, às vezes a gente perde informação. Então, quando a gente vai até a fonte, a gente consegue registrar, a gente imprime ela, grifa partes principais e lá no artigo 1º vocês irão encontrar que os símbolos oficiais do município de Martinópole são o brasão heráldico, a bandeira municipal, tá? E o hino municipal. Esses três símbolos são os oficiais. A banca, a UPA, normalmente ela passa a cobrar, em algumas provas, pelo que eu já andei estudando e percebendo, a letra de algumas leis que são municipais. E esses símbolos heráldicos, esses símbolos municipais, eles normalmente caem em provas da UPA, tá? Então é bom a gente já ver isso, já ir percebendo isso, tá bom? A gente vai conhecer um pouco dessa lei aqui, analisando ela, tirei alguns recortes, até porque existe uma diferença entre símbolos oficiais do município, que são esses três que foram citados, mais uma vez repetindo, brasão heráldico, tá? Bandeira municipal e o hino municipal, esses são os três símbolos municipais por lei, tá bom? Mas aí, dentro desses símbolos, a gente tem a bandeira. E a bandeira ela é composta pela bandeira junto do brasão, não é isso? Então tem cores que definem a bandeira. Essas cores têm significados, ela tem uma descrição, tá? A descrição dela fala o significado do amarelo, por exemplo, do verde, por exemplo, e também do brasão heráldico. O brasão ele é composto por alguns símbolos dentro dele. E a gente vai ver aqui um pouco dessa simbologia, tá? Passando aqui, a gente tem a letra da lei. Então, nessa lâmina, a gente consegue perceber, no artigo 1º da lei, da dita lei, tá? Lei 635 de 2025, que foi aprovada em fevereiro, a gente percebe que são três, pelo artigo 1º, os símbolos oficiais do município de Martinópole. Quais são eles? Brasão heráldico, a bandeira municipal, tá? E o hino do município. Então, gravem isso, anotem isso, porque provavelmente é uma das fortes candidatas de temáticas a cair na prova da UPA. Muito embora a gente fale, tá? Da simbologia que é oficial, esses três itens, mais uma vez repetindo igual a cantiga de grilo, tá? Brasão heráldico, bandeira municipal, tá bom? E o hino do município. Esses três são símbolos oficiais. Se a banca te perguntar quais são, mediante a luz da lei, os símbolos oficiais de Martinópole são esses três, tá? Mas nós temos o brasão, que é cheio de significado. Então, a heráldica é uma ciência que estuda a evolução e mudanças dos significados dos brasões, dos símbolos, tá bom? E aqui a gente tem uma simbologia nova, repleta de significados nesse brasão. Esse brasão ele foi configurado para mostrar o que mais de Martinópole tem, de sua história, de sua origem, do seu construto social, do seu construto econômico, sabe? De heranças colonizadoras. Então a gente vai conhecer um pouco desse símbolo, tá? Então vamos lá. Aqui logo acima, onde eu estou aparecendo, né, vocês conseguem aqui perceber que nós temos o brasão do município. E esse brasão, ele tem um escudo. Então, o escudo, ele é de tradição portuguesa. Então, é um escudo que representa as várias tradições, as várias heranças colonizadoras portuguesas, né, aqui no Martinópole e via também Brasil, tá bom? Então, esse escudo, ele é baseado em uma herança portuguesa colonizadora, tá? E aí, gente, nós vamos começar a analisar cada símbolo, tá bom? Então, vamos lá. Percebendo que
No início do brasão, nós teremos uma coroa que ela é muito parecida com um barrete religioso. A gente vai já entender o porquê disso, tá? Então, o porquê dessa coroa? A coroa ela tem um formato de um barrete religioso porque ela vai homenagear, tá? Dois símbolos religiosos que lutaram pela condição política do que hoje é Martinópole. Então, o primeiro deles é o Monsenhor Vicente Martins da Costa, tá bom? Que ele foi um benfeitor de Martinópole, onde ele lutou para tornar a comunidade de Angico, sabe, em um distrito. E o Padre Emílio Serafim, Padre Emílio, que lutou pela nossa emancipação política, sabe, tornando aí Martinópole livre dos grilhões. E os dois, eles estão aí lembrados nesse símbolozinho do barrete da coroa que está acima do brasão, tá bom? E aí, por que que a cor é branca? Porque ela mostra a harmonia, ela mostra a pureza desses benfeitores, buscando o melhor para Martinópole, tá certo? Gente, dentro desse barrete, nós temos um pentagrama, que é uma estrelinha que aparece no barrete e que vocês conseguem aí perceber, tá? O pentagrama, obviamente, ele tem 5 pontos, ele tem 5 terminações na estrela. Então, essas 5 terminações, elas são representativas aí, no caso, de 5 princípios da administração pública. Quais sejam eles? Nós temos o princípio da legalidade, o princípio da impessoalidade, o princípio da moralidade, o princípio da publicidade e o princípio da eficiência. Então, se em algum momento na prova pedir a descrição do pentagrama, são esses 5 princípios da administração pública, onde a administração pública do Martinópole segue, tá certo? E aí, por outro lado, a gente tem as divisórias lá do escudo. Na parte de cima tem um sol reluzente. Nessa parte de cima que tem o sol reluzente dessa divisão, o que é que significa o sol? Significa a criatividade do povo martinopolense, significa os talentos, significa os dons do povo martinopolense, tá certo? E aí a divisão do escudo, né? A gente vai ter nessa partezinha, tá, superior, onde a gente consegue perceber que ela predomina um fundo azul, que ela tem uma Bíblia aberta, que ela tem uma cruz, que ela tem estrelas brilhando, saindo da Bíblia, representa o quê? O aspecto religioso de Martinópole, da cristandade, que tem uma grande influência. O fundo azul representa a tradicional festa de Nossa Senhora da Conceição, em Martinópole, sabe? A Bíblia, a cruz, representa a cristandade no geral, igrejas evangélicas, sabe? A igreja católica também. Então, essa cristandade, ela é representada aí pelo manto azul, é representado pela Bíblia e pela cruz. As estrelas que estão saindo da Bíblia, sabe, e estão também por trás da Bíblia, representam a diversidade religiosa de Martinópole, de todos os credos. Por outro lado, nós temos, desse lado superior, as carnalbeiras, tá? O fundo verde e também acima o fundo branco, e uma andorinha em que ela passa acima das carnalbeiras. Então, o que é isso? A carnalbeira a gente sabe muito bem que é uma fonte de renda, é uma economia para toda a região, sobretudo para Martinópole. É uma economia que ela é sazonal, ou seja, ela acontece sempre em um determinado período do ano em que muitos se mobilizam para ir trabalhar nos carnavais, que movimentam a economia, tá certo? Então, o que a andorinha representa acima dessas carnalbeiras? A andorinha é livre para ir e para voltar. E normalmente ela escolhe algumas temporadas. Então, isso significa que todo ano, de forma sazonal, a safra, sabe, a produção, o trabalho do carnaval, ele vai acontecer de forma sazonal e o extrativismo também dessas palhas, elas acontecem. Então a andorinha representa isso, que todo ano esse ciclo ele se repete, é sazonal, tá bom? E aí, por outro lado, o que é a carnalbeira? A carnalbeira é muito versátil, ela tem uma produção de sua cera, sabe? Ela tem artesanatos feitos com a própria palha e isso mobiliza toda uma indústria, sabe, de produção de cera e de derivados, sabe, de produção de artesanatos. Então é isso que representa esse ladozinho do nosso brasão. Nós temos na parte inferior agora, por um lado nós temos milheiros aparecendo e os milhos em amarelo, sabe? Então o que representa isso? Representa a força da agricultura familiar, a força de uma produção familiar em que é muito versátil e que é muito variável também, tá? E por esse outro lado nós temos o caju, um cajuzinho vermelho, outro amarelo, uma folhazinha ali acima com haste, as amêndoas que são as castanhas. Então, o que acontece? Castanha é o fruto, e é um fruto que tem muito nutriente, e que é muito saudável, e que serve de mercado, que todo ano a gente tem inclusive aí pessoas que se mobilizam para ir extrair, para vender, sabe? É uma economia também latente em Martinópole.
o caju representa o subfruto, mas ele tem muito derivado, sabe? Tem os doces, a gente tem ração que é produzida, tem óleos que são produzidos, então tem essa gama de economia local que ela passa a ser praticada pela produção desses derivados. O verde, que representa toda a questão da natureza, da mata, sabe? Então aqui a gente tem um pouco desse histórico, a gente tem um brasão em que ele tem um escudo e que cada partezinha dele representa aí uma certa informação para a gente, desde a religiosa, passando ali para a questão do extrativismo da carnaúba, da cera, sabe? A andorinha que representa o que é sazonal, o milho, a agricultura familiar, tá bom? E a força desse agricultor. Por outro lado a gente tem a castanha, que é muito versátil, a gente tem o caju. E aí por último, nós temos as informações que são informações históricas. Quais sejam elas? No dia 26 de março, a antiga Angica passa a se tornar Martinópole no ano de 1957. Então, nós temos aqui a formação de Martinópole logo abaixo sendo informada como data, lá do seu construto, de origem histórica, sabe? E aí, a gente fez aqui um passeio sobre o significado e a descrição de cada símbolo do brasão. Agora, muito cuidado. Cuidado com o quê? Cuidado com a informação de que, quando a gente está em uma prova de concurso, a gente tem que perceber qual é o comando da questão. Se o comando me pede a letra da lei, no artigo 1º, e que pede símbolos oficiais, símbolo oficial, quais são? Brasão heráldico, a bandeira do município e o hino municipal. Oficiais são esses três. Agora, se por outro lado, a banca de forma sorrateira, ela for misturar as informações e te pedir a descrição do brasão, aí você vai ficar atento para cada significado desse. Tá? E aí, mais uma vez, repito, consultem a lei que está lá no site da Prefeitura Municipal de Martinópole. É um site oficial e as informações oficiais estão por lá, tá? Passando rapidamente, a gente vai aqui entender também mais duas informações, tá bom? Cores. Na bandeira, que é um símbolo. A cor verde, ela representa a vegetação, as matas e a esperança, né, do povo de Martinópole, da população brasileira, tá bom? A cor amarela, ela tem um significado de prosperidade, né? Então, viu amarela é prosperidade, tá? Viu verde, mata, natureza, esperança, tá bom? E o brasão em si representa o poder público de Martinópole. A partir dessa lei sancionada, todo documento oficial do município de Martinópole só tem validade após ter o brasão oficial por lei, por essa lei, tá bom? Vamos para questões, né? Como é que isso pode cair lá na prova da UPA, tá? Eu pego questões que são semelhantes ao que já foi cobrado em outras ocasiões de outros concursos. E aqui a gente tem um que fala assim: em 28 de fevereiro de 2025 foi aprovada pela Câmara Municipal de Martinópole e o prefeito Francisco Edberto de Souza sancionou a lei que moderniza os símbolos do município de Martinópole. À luz da lei, são considerados símbolos oficiais do município de Martinópole. Então, quais são os símbolos oficiais? Sem medo de errar. Brasão heráldico, o hino municipal e a bandeira municipal. Tá na lei, gente, são esses três, tá bom? Símbolos oficiais. Entenda, não é descrição, não é para descrever o brasão, mas sim, ele quer saber os símbolos oficiais. E a gente sabe que são esses três. Que no caso aqui, para a gente não perder tempo, o nosso gabarito seria a letra D. Brasão heráldico, bandeira municipal e o hino municipal, tá? De que outra forma poderia ser cobrado? Outra questão sobre essa temática. O pentagrama, que está lá no brasão, entenda, agora não é mais perguntando sobre símbolo oficial. É o pentagrama, que é um símbolo que está dentro do brasão. Olha aí. Contido na coroa em forma de barrete. Representa o quê? O pentagrama, aqui estrelinha, são 5, ó. A estrela tem 5 pontinhos. Então, são os princípios da administração pública. Quais sejam eles? Princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência, que seria o nosso gabarito, a letra B. Então, gente, é um pouco disso. Estudem, façam uma leitura, façam uma releitura. A gente precisa entender que as informações elas são muitas, mas a gente precisa organizar as ideias. E aqui a gente tem uma breve leitura, a gente tem um breve entendimento sobre quais são essas atualidades da simbologia de Martinópole, sabe, oficial, mediante lei, que foi atualizada agora em 2025. Tranquilo? Ok? Então é isso, até uma próxima. Tchau, tchau. Tenham todos, né, um excelente estudo. Tranquilo?